Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem realizar tanta coisa, enquanto muitas outras parecem que nunca atingem seu verdadeiro potencial? É uma frustração bem comum, né? Muitas vezes, a vida que a gente vive e a vida que a gente é capaz de viver são duas coisas bem diferentes. Bom, hoje a gente vai desvendar um método que promete fechar essa lacuna. A grande questão é essa: por que isso acontece? O que nos impede de alcançar aquilo que a gente sabe que é possível? Geralmente, a gente tende a buscar a próxima grande ideia, a próxima estratégia revolucionária, achando que o problema é a falta de conhecimento. Mas a verdade é outra. O principal fator que impede as pessoas de alcançarem seu potencial não é a falta de conhecimento, não. O verdadeiro obstáculo é a falta de execução consistente. Afinal, o mercado não recompensa grandes ideias, mas sim as ideias que se tornam realidade, que saem do papel. Execução, no fundo, é isso, a capacidade de fazer as coisas acontecerem. As pessoas e empresas de sucesso simplesmente executam melhor do que a concorrência. A barreira entre o nosso estado atual e a vida que a gente é capaz de ter é a falta de ação consistente. Pensa só na indústria de dietas e exercícios, que movimenta bilhões. A grande maioria das pessoas sabe o que precisa fazer para ser saudável, comer melhor e se exercitar mais. Existem milhares de livros sobre isso. No entanto, a maioria não faz o que sabe. O conhecimento está lá, mas a execução falha. E isso acontece nos negócios e na vida pessoal também. Ok, então se execução é a chave, por que é tão difícil? A resposta pode estar em algo que todos nós usamos sem nem questionar: o planejamento anual. O problema é o que os autores chamam de pensamento anualizado. É aquela crença de que tem muito tempo durante o ano para fazer as coisas acontecerem. Pensa bem. Em janeiro, dezembro parece uma eternidade, algo muito distante. E essa mentalidade se manifesta de duas formas totalmente opostas. Em janeiro, a atitude é relaxada, com uma falsa sensação de segurança. Procrastinar parece inofensivo, mas, em dezembro, tudo muda. A urgência toma conta, o foco se intensifica e a ação se torna inevitável. Isso não é só um sentimento, não. É um fato. Em muitas indústrias, como a de serviços financeiros, o quarto trimestre representa de 30% a 40% das vendas anuais. É impressionante o que acontece quando as pessoas têm uma meta e um prazo final se aproximando. Então, o ponto crucial é este: o ciclo de planejamento anual nos ilude. Ele nos acalma, fazendo a gente pensar que podemos deixar as tarefas mais críticas para depois e ainda assim alcançar nossos objetivos. Falta um senso de urgência de que cada semana, cada dia, cada momento importa de verdade. E se fosse possível ter a energia e o foco do fim de ano, durante o ano todo? É aqui que a mudança de paradigma acontece. A solução é redefinir o conceito de ano. Em vez de 12 meses, um ano passa a ter 12 semanas. Cada período de 12 semanas é um ciclo completo e independente. Isso faz com que a energia e o foco de um fim de ano aconteçam 4 vezes mais. A estrutura é simples. Primeiro, se planeja para um período de 12 semanas. Depois, se executa com o foco e a urgência de um fim de ano. Na 13ª semana, vem uma pausa para revisar, celebrar as conquistas e recarregar as energias. E então, o ciclo recomeça. Com um prazo final sempre à vista, não tem como perder o foco. Não dá mais para adiar as atividades importantes. Cada dia se torna crucial porque não se pode ter muitas semanas ruins em um ano de apenas 12. A ideia é poderosa, sem dúvida, mas como colocá-la em prática? O método se baseia em um sistema claro, projetado para garantir a execução. Para que o ano de 12 semanas funcione, ele se apoia em 3 pilares fundamentais: uma visão cativante, um plano focado e uma medição consistente. A visão é o ponto de partida. É a conexão emocional com o futuro. Para superar o desconforto da mudança e das tarefas difíceis, é preciso ter uma visão de um futuro que seja muito melhor do que o presente. É essa ambição pessoal que alimenta as ações do dia a dia. O segundo pilar é o plano, e a palavra-chave aqui é foco. Sempre vão existir mais boas ideias do que se pode executar. A estratégia é ser excelente em algumas poucas coisas, em vez de medíocre em muitas. Identificam-se as poucas ações que terão o maior impacto e se concentram nelas. Finalmente, a medição. E aqui tem uma mudança crucial. Mede-se a execução das ações, não apenas os resultados finais. Por exemplo, em vez de medir apenas o peso perdido, mede-se quantas vezes se foi à academia. A gente tem mais controle sobre o que fazemos do que sobre o que colhemos. Medir as ações dá um feedback imediato sobre o processo. E um ponto importante é que a meta não é a perfeição.
A pesquisa mostra que concluir 85% das atividades planejadas na semana já garante uma altíssima probabilidade de atingir os objetivos. O foco é na excelência consistente, não na perfeição absoluta. Agora, vamos para a filosofia por trás do sistema, que é talvez a sua parte mais transformadora. Essa citação resume tudo. A grandeza de um atleta olímpico não nasce no pódio. Nasce meses ou até anos antes, no momento em que ele decide correr 1 quilômetro a mais, nadar uma volta extra ou levantar mais peso, mesmo sem vontade. O resultado é apenas a confirmação da excelência. O futuro é escrito no agora. A diferença entre excelência e mediocridade no dia a dia é pequena. 5 ligações a mais, 1 hora de trabalho focado, reconhecer o esforço de um colega. Essas pequenas escolhas, acumuladas, criam uma diferença enorme nos resultados a longo prazo. E é isso que o sistema faz. Ele cria uma estrutura que força o enfrentamento dessa escolha a cada dia e a cada semana, lembrando que a excelência é decidida no momento presente. Então, a questão final não é sobre o sistema, mas sobre o potencial que ele destrava. Com um novo senso de urgência e foco, o que se torna possível alcançar nas próximas 12 semanas? A resposta pode ser surpreendente.